antes mesmo de fazer a correção, que a gente deixou em aberto lá no último vídeo, eu vou mostrar para vocês o que eu faço geralmente nessa parte de questão. Eu coloco uma questão por sessão, tá? Por quê? Porque quando a gente coloca uma questão por sessão, o aluno não consegue ver todas as questões ao mesmo tempo. E aí isso ajuda na parte de não obter cola, né? Então, para cada questão, eu vou excluir essas questões aqui. Eu fiz essas duas e vou colocar em outras, ó. Então, na seção 1, eu coloco aqui questão 1. Aí, venho aqui embaixo, crio uma nova seção. Questão 2. Adiciona a questão. Então, aqui a nossa questão que é parágrafo. Responda. Né? Parágrafo longo, obrigatória. Venho aqui, outra seção. E coloco aqui em cima. Questão 3. Adiciono uma pergunta e essa daqui era a caixa de seleção, né? Eu prefiro, claro que cada professor vai fazer do jeito que prefere, né? Mas eu prefiro assim porque daí o aluno não tem uma visão total do formulário previamente, né? Então depende também daquilo que a gente está propondo. Então ele fica uma questão por sessão. E aí, para corrigir, a gente vem aqui em configurações, e aqui a gente vai organizar o nosso formulário. Se vocês quiserem coletar os endereços de e-mail na entrada do formulário, a gente clica aqui. Se vocês querem restringir aos usuários, né, SED-SC, para não enviar resposta com outro e-mail. Se vocês querem limitar uma resposta por participante, então é uma prova, eles têm 1 hora para fazer. Né? Na verdade, a gente não tem como colocar o tempo, né? Mas vamos dizer. Então, eu limito a uma resposta. Enviou, enviou. Os participantes podem editar depois do envio, isso que eu nunca coloco, porque eles não podem editar, né? A apresentação, mostrar a barra de progresso e embaralhar a ordem das perguntas, se quiser. Aqui no teste, então, para que a questão tenha pontuação e que essa pontuação seja puxada lá dentro para o class, eu preciso criar teste. Não posso colocar o modo bloqueado, porque isso daqui é somente para Chromebook, e nossos alunos não têm Chromebooks. Eu posso liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois de revisão individual. Se vocês deixarem tudo com gabarito, pode ser depois do envio. Se não deixar com gabarito, aí a gente põe aqui, posteriormente, depois de revisão manual. Daí a gente valida. O que os nossos alunos podem ver? As respostas, as perguntas erradas, as perguntas corretas que eles assinalaram, né? E os valores. Eu sempre tiro esses dois, porque eles se conversam, né? E aí passam as respostas erradas e as corretas um para os outros, deixo só os valores, se acertou ou não. Vou deixar aqui posteriormente, depois de revisão manual, para vocês observarem uma coisa. Vou salvar. E aí, aqui, nas nossas questões, vai ter aqui, ó, chave de resposta. Então, aqui dentro da chave de resposta, a gente vai colocar qual que é a opção correta e quantos pontos valem essa opção. Então, a primeira aqui vale 4. Conclui. A segunda, venho em chave de resposta. O que tem quando eu tenho questão aberta? Para questão aberta, eu posso adicionar feedback de resposta, tá? Ou escrever aqui qual é a resposta. Só que se eu escrever a resposta e deixar a correção automática, se tem uma palavra que está escrito de forma diferente, o formulário já não vai entender. Então, para pergunta aberta, é sempre bom a gente corrigir posteriormente, se eu fizer pergunta aberta. Agora, vamos dizer que essa aqui vale 2 pontos. Concluído, que é uma resposta longa. Chave de seleção, caixa de seleção, chave de resposta. Aqui eu posso ter mais que uma correta. Então, eu assinalo 2, essa aqui vale 2 pontos.
Concluído. No total aqui, ó, o meu formulário já vale 8 pontos. Eu vou criar mais uma seção e colocar uma questão 4. Adicionar uma pergunta aqui, onde eu vou colocar uma pergunta curta. Pergunta. E aí, aqui a gente vem chave de resposta. E aqui a gente pode selecionar, escrever palavras, liste as respostas corretas. Então, vamos dizer que seja um ditado, digamos assim, onde a palavra tem que estar correta, ou, sei lá, eu prevejo que ele pode escrever. Ele pode escrever, a resposta é carro, digamos assim. Então, ele vai escrever carro com o C minúsculo, mas ele pode escrever carro com o C maiúsculo. Mas ele pode escrever carro sem os dois R's, né? Mas isso pode ser com C maiúsculo ou com C minúsculo. Então, aqui a gente tem que prever, quando a gente deixa uma resposta curta, a gente tem que prever, né, o que ele vai escrever. E posso marcar aqui, marcar qualquer outra resposta como incorreta, tá? Então, isso que a gente tem que se ligar quando coloca uma resposta curta. A resposta longa não tem como colocar correção, a gente tem que corrigir tudo manualmente. Vou colocar aqui mais 2 pontos para dar um total de 10 pontos. Concluído. Bom, tenho aqui então o nosso formulário. E aí, agora eu vou mostrar para vocês como é que fica a visão do aluno. Como é que vocês conseguem ver a visão do aluno desse formulário? Aqui nesse olhozinho que tem aqui em cima, visualizar. Vai abrir uma nova seção, onde está assim, apresentação de formulário Google, E aí aqui aparece como aparece para o aluno, ó. Então, ele vai ter que assinalar a turma 211, escrever o nome completo, e aí vai clicar próxima. E aí, no próximo, eu só tenho uma questão. Viram que não aparece todas as questões? Por quê? Porque eu dividi em seção. Aparece perto próxima, respondo aqui. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Como a pergunta é obrigatória, ó, esta pergunta é obrigatória, eu não consigo ir para o próximo sem responder essa, tá? Então, eu preciso responder e ir para o próximo. E aqui agora eu tenho uma caixa de seleção, onde eu tenho 2 corretas. De novo, se eu não marcar nenhuma, eu não consigo passar para o próximo. Eu tenho que marcar pelo menos uma. E aqui, ó, vou escrever exatamente o que eu coloquei lá para escrever, né? Carro. E aí aqui clica em enviar. Tá aí, acabou. A sua resposta foi registrada. Pronto. Então, vocês viram, o formulário fica com uma visão um pouquinho mais legal, né? E, bom, deixa eu voltar para cá. Só aqui em cima, vocês podem voltar aqui para o nosso formulário. Deixa eu só descer aqui um pouquinho para vocês observarem. Então, aqui é o formulário onde eu estou editando. E aqui do lado é o formulário onde eu cliquei para visualizar e abriu numa nova aba, tá? É só voltar aqui de novo que eu tenho o formulário. Aqui já tem a resposta que eu enviei, ó. Já tem a resposta. E aí, como eu não tenho... como eu não tinha liberado para liberação automática, eu tenho que vir aqui e clicar. Ó, a pontuação não está liberada. Eu tenho que vir aqui, depois que toda a turma responder, eu venho aqui e libero a pontuação para todo mundo. Aí todo mundo recebe a pontuação, tá? Bem, então era isso. Eu fiz dividir em dois formulários, 2 vídeos. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode me chamar. Ou chamar a Aline também, tá bom? Beijo!